quando considera a paz que o Cristo veio deixar, isso perpetra uma porosidade de disposição para buscar a mansuetude, a calma, a tranquilidade, a serenidade indispensável para a abordagem de qualquer situação. Mesmo porque nós estamos aqui num mundo de prova e de expiação, em que os habitantes estão numa congramatura de aferição e de teste. Por isso que a qualquer momento eu posso ser visitada por uma situação imprevista, a pedir de mim uma paz, um equilíbrio para, diante da situação, propor algo. E quando se considera uma sociedade em que ainda há assassinato, perseguição, ódio, isso vai dizer de uma responsabilidade e de uma participação nossa num concerto, numa orquestra que precisa de uma intervenção, que começa com aquilo que eu dou conta de fazer em mim, na minha autoabordagem. E vai passar pela autoanálise, o autoconhecimento. O que isso me traz e o tipo de mensagem que isso me deixa. Quando a gente pega a vida em outra dimensão, galáxia fora, ou mesmo no universo paralelo, vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que existe uma resistência pífia oferecida pela matéria. Com isso, o espírito de Skol, que habita esse mundo, ele tem um desenvolvimento, um passo a passo curto, ou bem dizer, inexistente na infância, porque o crescimento do corpo é rápido, ligeiro, não tem esse cuidado que existe aqui, tanto na questão de uma higiene, quanto a questão de uma doença, se proteger de uma gripe, a angústia, a aflição, o medo, que satura a vibração aqui na Terra. E a vida nesse mundo é, em relação à Terra,
bem mais estendida, longa. Porque se for considerar a longevidade, a expectativa de vida ali de quem habita, quanto mais adiantado o mundo, maior essa expectativa de vida ali naquele mundo. Não há questão da pavor da decomposição, de verme, de escorpião, de morcego, de bactéria que ataca aquele corpo e putrefa ele e assimila o nutriente que ele libera. E, pelo contrário, o espírito, quando adentra a morte do físico, ele se sente felizardo, porque sabe de um futuro promissor que o aguarda. Haja visto que tem uma lucidez diferenciada por não estar encerrado, preso a uma matéria compacta, pesada igual aqui, irradia, transmite, goza e vive uma lucidez, um tirocínio, uma percepção que o coloca em estado de emancipação quase que direto e permite transmitir a onda, a vibração, sem óbice. A questão é que a consciência é de que eu preciso me elevar acima de mim mesma para me vencer, minha inferioridade, eu como espírito inferior que sou, me aprimorar, ao invés de querer abordar o outro numa suposta competição, enquanto que a verdadeira competição é vencer a mim mesmo. E na Terra, como ainda a paixão domina, a vileza, no âmbito de homicídio, o feminicídio é uma situação grave e que tem atingido índice alarmante. Se considerar aqui Brasil, porque é sabedor que há região do mundo que a mulher, ela não pode decidir onde vai morar, com quem vai casar, que profissão vai ter. Isso é vedado a ela. Em se considerando aqui um país em que existe uma suposta, via caneta, liberdade entre gênero, com quem, há um índice alarmante de feminicídio, onde a cada 6 horas uma mulher é morta. E isso vai dizer de uma situação que é nossa, que nos diz respeito. Daí houve um projeto de lei recente que foi aclarado para aumentar o número de anos que o assassino fica na prisão, para enquadrar, inclusive, agressão à mulher numa pena mais severa. E
tentar coibir pela o tempo ampliado que fica na prisão, o autor diz, numa forma de frear essa alarmância que ocorre. Somente que isso passa pela minha transformação moral. Porque alguém pode colocar uma lei para mim de que eu não devo pisar uma grama. Mas se eu considero que posso danificar aquela grama, que ela é insignificante, que eu posso ir fazer se desejar, que ninguém me manda, me rebelar contra, eu vou pisar nessa grama, mesmo que haja uma determinação para que isso não seja feito. Há um tempo atrás, um rapaz que tinha uma cachorrinha, ele estava maltratando ela. E foi comunicado que seria chamada a polícia, mesmo sabedor de que é um crime ambiental, porque o maltrato animal tem esse viés por hora, mesmo sendo uma vida que me cabe proteger e ajudar. E ele, com isso, amordaçou a cachorrinha e terminou por matá-la, de tanto espancá-la. Fez esse amordaçamento para que não ouvisse quem tivesse no AP do lado, que estava ocorrendo, e eliminou e fez uma alegação de que ela tinha sido tomada por uma enfermidade. Quer dizer, existe uma lei que diz que eu preciso proteger o mais fraco, auxiliar. Mas, se isso não é internalizado e assimilado por mim, eu vou arrumar uma forma de fazer aquilo da mesma forma, mesmo que amordaçando a situação, tornando defeso o que aconteceu de fato, para escapar do olhar do outro, da punição. Mas vou fazer da mesma forma. E aquilo volta para mim. Em Ideal Espírita, André Luiz vai dizer, numa mensagem com título Calma, sobre a importância da autocomando e dessa internalização. Porque há crime e agressão, seja entre um casal, seja um genitor com um filho, seja entre colega, que ocorre porque um despejou uma ira, não controlou, e aquilo entornou em atitude e desvario. No trânsito é algo que ocorre muito, discussão. Teve um rapaz que estava numa moto, numa cidade do país. Ele
discutiu com um outro que estava na direção de um carro, e ao haver ali o duelo de palavra entre os dois, quando essa moto foi para frente para ir embora, o carro acelerou, alcançou a moto, bateu e o rapaz veio a falecer. Tinha em torno de 20 anos. Ou seja, é um momento que a minha ira, ela extravasa. Eu não seguro. E aqui vai dizer que quando eu estiver a ponto de estourar, de perder o controle, eu preciso silenciar, respirar fundo, contar até 10, rezar um Pai Nosso, pensar, pedir a ajuda do Cristo para me auxiliar na tomada de decisão, porque dá tempo do meu sangue descer, a minha adrenalina regular, e eu despertar elemento de lucidez, de bondade, de preservação, de auxílio. Caso eu esteja com alguma enfermidade, se eu fico inquieta, intranquila, isso vai reverberar em algo mais danoso, pior. Se alguém que está com alguma moléstia que me é querido, se eu desequilibro, desajusto, ao invés de auxiliar esse alguém, eu vou agravar. Caso seja algum leso material que eu tenha sofrido, há um relato em Nosso Lar em que André Luiz vai falar de um homem que o pai dele havia despejado por uma dívida e que ele acabou que foi tirado ali daquela casa em que era inquilino, cujo dono era da família de André Luiz, seu pai, e André Luiz, no mundo espiritual, encontra com esse homem, fica envergonhado, porque se lembra do despejo que havia acontecido por causa da dívida, da inclemência dele e do genitor para lidar com a situação, e é orientado. Narcisa estava ali com ele e foi auxiliado para que fosse falar com esse homem e pedir perdão. Isso ele já estava desencarnado, trabalhando no astral. E mesmo que num primeiro momento ele tivesse tido o ímpeto de fugir pelo constrangimento da alerta da consciência do que ele havia feito com esse homem, ele foi orientado a ir ao encontro e se humilhar, pedir desculpa pelo que havia acontecido. E para a surpresa dele, é retornado no fluxo da conversa que o homem havia, com isso, ido para uma chácara, que foi um ambiente que o ajudou a repensar, despertar para valor nobre, para o que importa, e que, ao invés de o prejudicar, foi benefício para a família dele o que havia acontecido. De própria palavra, o homem conversa com ele, diz isso e agradece. Mas nem sempre é assim. Há casos em que eu tenho alguma
trapassa na minha direção, sou lesado numa finança, considero que fiz uma venda de uma fazenda que me prejudicou, ou mesmo sou roubada de uma quantia que era necessidade para o ganha-pão. Isso, se eu não tiver cuidado, pode desencadear dentro de mim um queixume, uma reclamação, que vai funcionar como um atômico, uma bomba atrasada, retardatária, que lança e emite um caso, uma condição nova. Ou seja, ao invés de eu quebrar aquele elo de infortúnio com a minha cautela e minha energia boa, eu ponho gasolina nesse fogo, com consequência imprevisível. Se passo alguma dificuldade pela perda de alguém, a entrega inerme ao queixume me torna de difícil convivência junto ao outro. Caso haja tido alguma insancha que não soube aproveitar, se eu me inquieto, se eu me infelicito com aquela lembrança, eu estou jogando fora, desperdiçando tempo, trabalho, energia. E numa contrariedade, num revés que me pega de surpresa, porque é algo que pode vir de assalto, por isso, vigiar e orar. Se eu esbravejo, esgazeio, isso afasta, dificulta a minha assimilação de um concurso, de uma solução espontânea que vem até mim, ou que eu tenho a condição de buscar. Num erro, numa queda, quando eu percebo que deslizei, se eu desesperar e me desarmonizar, eu vou abrir a porta, a janela, o teto, a uma falta, a uma queda maior, pior. Se percebo que não atingi aquilo que eu almejava, que eu tinha feito um elenco de objetivos passo a passo e que aquilo distanciou, se eu cair em paciência, em cólera, isso vai aumentar mais ainda essa distância, esse afastamento entre eu e esse objetivo e esse propósito. Por isso que seja o que for, em meio ao nado que for, se eu mantiver a mansuetude, a calma, e seguir no trabalho edificante, essa serenidade moral, essa sangria moral de paz, ela é o teto, a abóbada da alma, que vai pedir requestar o serviço, a ação por solução. Por isso que, quando considera uma situação em que existe crime acontecendo devido à impaciência, à cólera, agressão, é mister considerar que passa por
uma tentação que eu precisava responder com o meu esforço, com o meu empenho na boa vibração e sucumbir. Porque diferentemente desse mundo elevado que foi aclarado e lido, é mister considerar que aqui eu vou estar braço com a tentação. A questão nem é de quem vem, é que vai vir. Seja de um encarnado, seja de um desencarnado, seja de um acontecimento, seja da minha fraqueza, da minha vulnerabilidade. Seja um sentimento, uma emoção que atesta a minha falência moral, a minha insuficiência. Mas se eu mantenho a vontade, alavancando o estoico, eu posso suplantar. E no momento que consigo o autocontrole, deixa de acontecer uma catástrofe. Porque dei conta de pensar melhor, de respirar mais fundo, de buscar o bem, de vencer a mim mesmo. E nesse movimento a desmaterialização ajuda muito, porque quanto mais eu me desapego da matéria, mais eu consigo vencer ela. Se por outro lado eu fico apegado a físico, a dinheiro, a poder, a destaque, eu me submeto à matéria. E aí, quando eu preciso vencer o que ela me sugere, eu não consigo, sucumbo. Mas, ao fazer um movimento de renúncia, doação, caridade, bondade, eu me muno para sobrepor ao que a matéria me sugere. Me coloca, me impõe. Me enseja a realizar. E consigo protestar mentalmente contra a minha mazela. Me sobrepor, ascender a ela. E vencê-la. Que passa pelo equilíbrio do meu desejo. Por isso que acaba que entra no meu sono, torna ele uma experiência letal. E me coloca nessa perversão do senso moral. Capacidade de distinguir X de X, de me analisar, de me conhecer, de assimilar a orientação do Espírito de Verdade. Porque o espírito nobre, ele procura me insuflar e bafeja a ideia diante de uma situação.
E nesse retorno eu consigo assimilar. Por isso que a diretiva de encontrar a mim mesma e de fazer uma catarse da minha situação, da minha aflição, do que procura atingir. Como vai dizer no livro Alta de Souza, Psicografia de Chico Xavier, que nós estamos num vale onde a aflição, a angústia ruge, impera. E às vezes uma gota de leite, um nasco de uma rosca, um biscoito, um bolo, um agasalho, vai ajudar e amparar e confortar. Porque é um torvelinho que remoinha de miséria, de desalento, que punge, constrange, desaloja, desconforta. E na tranquilidade, na humildade, na simplicidade, no momento do meu desajuste, da minha crise, é possível evitar afastar de mim arrependimento, pesar, acusação da consciência, remorso, porque fui capaz de beber essa taça da paz, da paciência, da humildade.